Mais um. Obrigado. Aqui nós temos o mês de fevereiro e janeiro, que é o mês de férias e início do período letivo. O mês onde nós pretendemos fazer a divulgação dos editais, dos cursos. A gente até pretende tornar um pouco mais largo esse período, para poder dar uma maior possibilidade, mais tempo para a divulgação e para as inscrições. Vou mostrar daqui a pouco que essa primeira experiência piloto nossa mostra que em algumas credes, para o lançamento desses primeiros editais ainda não houve uma grande adesão. Claro, até porque a gente não tinha ainda dialogado como está fazendo com vocês aqui nesse momento. E no segundo semestre, meados de junho e julho, a gente faz a divulgação de editais, inscrição, prepara o curso e aí lança de agosto a novembro a oferta. Nesse momento nós estamos aqui, ó. Essa reunião é uma reunião de preparação, de planejamento. Já lançamos o edital, já fizemos a divulgação do resultado em alguns cursos e nós estamos querendo começar a trabalhar aqui no próximo mês até o final de agosto. Observe que o curso é online, à distância, mas nós gostaríamos muito e achamos que existe um grau de importância muito grande, por exemplo, desenvolver no mínimo um encontro presencial em cada mês. Para essa primeira oferta, vocês vão observar também que há cursos com 3 encontros presenciais. Esse é um modelo que a gente também está aprimorando. Mas até baseado na experiência também do Programa Universidade Aberta do Brasil, que é onde nós utilizamos como referência, né, por também ser um programa de formação de professores e por também usar a educação à distância como mediação pedagógica, esse encontro presencial mensal, ele tem um grau de importância muito grande, principalmente para controle dos índices de evasão e para promover essa aproximação e essa interação entre o professor, o tutor, o cursista. Eu sei que os professores e os alunos da especialização que vão conduzir como professores e tutores esse curso não vão conseguir, em algumas credes, desenvolver encontros presenciais. Atenção, hein, pessoal? Nós até já combinamos isso, deixamos isso muito claro. O papel do tutor nesse momento híbrido, nós estamos envolvendo uma parceria entre os multiplicadores do NTE, começando hoje, e os alunos da especialização, não prevê obrigatoriamente já um encontro presencial nos polos. Até porque os alunos da especialização também estão com outras demandas. Agora, já o multiplicador do NTE, que vai receber o material didático, que vai receber o guia tutor, que pode ter à disposição ou o próprio NTE ou um outro laboratório de informática próximo ao NTE, que eventualmente não tenha, que tenha disponibilidade de máquinas. Se já quiser induzir o desenvolvimento dessa rede, pode desenvolver pelo menos um encontro presencial ou um encontro presencial mensal. Essa é a nossa intenção. A gente precisa hoje, né, daqui a pouco, quando ficar só a equipe dos NTS, pensar um pouco no grau de viabilidade disso já para essa primeira oferta. Ou, se a gente considerar ainda que o modelo não está tão maduro, eventualmente desenvolver esse primeiro ciclo de formação à distância e posteriormente pensar nesses encontros presenciais. Mas eu acho que ainda é possível a gente desenvolver isso nessa oferta. E para 2017, esse ciclo reinicia e 2018, mais uma vez, esse ciclo reinicia. Então a nossa ideia é, a cada semestre, fazer uma oferta de um leque de cursos de formação continuada de professores da rede pública estadual e municipal, de estudantes e também em nível de demanda social, né, como política pública, como projeto desenvolvido pelo Centro de Educação à Distância, dialogando com a Secretaria Estadual de Educação, chancelado pelas universidades públicas, né, nesse primeiro momento pela UFC, depois em parceria com o Instituto Federal, com a UES, com a UVA, com toda e qualquer instituição de ensino superior que queira aderir, participar e contribuir com essa rede, tá ok? E todos esses cursos e formações gratuitas e destinadas como serviço à população cearense, principalmente aos que atuam na área de educação. Pode passar, por favor. Bom, e como é que a gente
se a gente pudesse desenhar de uma maneira bem simples e bem didática, como é que a gente vê essa rede? Vê essa rede da seguinte forma: por meio da chancela de instituições de ensino superior, da Secretaria de Educação e nós, né, como centro de educação à distância, que nascemos originalmente com essa missão de desenvolver um trabalho dessa natureza, de ofertar cursos, formações, promover e induzir a educação à distância como meio, como ferramenta de trabalho para promover processos formativos, em parceria com as coordenadorias regionais. Esses pontinhos aqui, ó, não são só as 21 CREDs ou 20 CREDs e a CEFO, não. Com as 3 CEFO, CEFO 1, 2 e 3. Mas também campos de universidades no interior do estado, que eventualmente queira receber os polos da Universidade Aberta do Brasil. Nós sabemos que por conta da redução da oferta dos cursos de graduação semipresenciais, ou até mesmo das especializações que vinham do MEC e da CAPES, por conta dessa redução, os polos tiveram e estão tendo nesse momento uma dinâmica de uso muito pequena, né? Eu tenho encontrado vários coordenadores, eles têm me dito: olha, será que tem algum curso lá do SED para me levar para o polo, para me ofertar para o município, para me tentar levar para os professores, porque o polo está meio... está com baixo fluxo, né? Tá perdendo um pouco o sentido por conta desse momento. Então a gente quer também reforçar e ajudar ao fortalecimento dos polos no âmbito da Universidade Aberta do Brasil. Os núcleos de tecnologia educacional ou laboratório de informática como espaço, e por último, pessoal, que aí é de fato construir uma grande rede, que é chegar até os laboratórios de informática. No ano passado eu estive no Cariri, lá em Juazeiro do Norte, com o professor Salles, professora Aparecida e o professor Tony, né? E eu fui convidado para uma reunião que estava presente na CRED os multiplicadores de NTE, responsáveis pelo núcleo de tecnologia e pela formação de professores e por induzir o uso das novas tecnologias no contexto da escola, e também os professores lotados nos laboratórios de informática das escolas públicas. E algo que é muito forte no discurso dos professores é a necessidade de que, de maneira mais sistemática, mais operacional e mais prática, os laboratórios de informática educacional recebam projetos, recebam apoio, e aí eu identifico e leio isso como cursos, materiais didáticos, metodologias, recursos, não só físico. A gente sabe que o hardware é muito importante, né? A gente sabe que falta um bom acesso de internet, que faltam computadores e equipamentos. Por mais que se faça um esforço grande de se construir um parque tecnológico para o desenvolvimento dessas iniciativas, mesmo assim, com o tempo, isso fica ocioso, e o tempo de resposta, né, o tempo de reposição dessas peças e equipamentos, às vezes é lento. Mas também a gente não pode deixar de considerar que o professor, muitas vezes, já acessa da sua própria casa a internet, já tem outros pontos de acesso, que não necessariamente é fisicamente um NTE, que o aluno também já acessa, inclusive, de um dispositivo móvel, as redes sociais, né, sites de compartilhamento de arquivos, etc. Então a gente sabe dessas limitações físicas que existem, mas também tenta buscar outras alternativas. Até porque quando não há disponibilidade do NTE, muitas vezes no município existe uma escola profissional com um laboratório de médio porte, e que o NTE, através da CRED, pode solicitar o uso desse laboratório. A gente fez essa experiência no aluno integrado, acho que até lá em Juazeiro. O NTE não está bom no número de máquinas, eu tive lá e vi, né? E essa é uma realidade da grande maioria dos NTEs, mas tinha uma escola profissional. É o Cirão, não é, professor? O Adalto. Tivemos turmas no Amália Xavier, no Maria Amélia, todas as EP tão boas. Pronto. Fizemos no Maria Amélia e no Adalto Bezerra também nós fizemos. No Adalto Bezerra e no Sério. Pronto. Então, por conta das limitações que haviam nos computadores do NTE, a gente acabou solicitando a reserva do laboratório e desenvolveu o projeto com alunos de uma escola profissional. Isso também é possível.
problemas, dificuldades, limitações, crises, nós temos e teremos muitas. Isso aí a gente não pode negar. O que nós estamos buscando aqui é uma solução, é uma medida de ação, é uma tentativa de promover uma iniciativa concreta, forte, ultrapassando essas dificuldades para tentar desenvolver um trabalho em conjunto. Agora, dificuldades, a gente pode sentar aqui e passar a manhã inteira só listando, porque são muitas, tá certo? Agora, bater a poeira, levantar e tentar buscar a solução diante das dificuldades, esse aqui é o maior desafio. E aí é o que eu convido a todos, para aqueles que quiserem desenvolver esse trabalho conosco. Pode passar, por favor? Pode. Todos assinaram a frequência? Não. Faltam todos. Bom, e aí, pessoal, tá a essência dessa rede, né? Para aqueles que são professores da rede pública estadual, multiplicadores de NTE, conhecem muito bem essa estrutura. E para os alunos da especialização em AD, há pouco mais de 2 ou 3 meses passaram a conhecer com mais propriedade, porque nós também fizemos de maneira estratégica e intencional a divisão do trabalho de prática de tutoria da especialização em AD já em cima desse modelo. Por quê? Porque o aluno da especialização em AD, que vai desenvolver a tutoria agora, a partir de agosto, vai a partir de hoje poder contar, é isso que nós esperamos, com o apoio, a colaboração e a parceria do multiplicador do NTE para desenvolver essas iniciativas que nós pretendemos ainda nesse ano de 2016 fazê-las, ok? Então, unindo um pouco aí SEDUC, a UFC e outras instituições de ensino superior, as duas coordenadorias que têm trabalhado conosco, a CODEA e a COAV, a Coordenadoria de Avaliação Educacional, as CREDs e os multiplicadores do NTE, a gente pretende, nas 21 regionais, instalar esses polos para oferta de cursos semipresenciais à disposição para a rede pública estadual de ensino. Pode passar, por favor? Bom, e aí seria um pouco das camadas, né, da estrutura da formação. Primeiro, SEDUC, CODEA, SED, em seguida, os formadores, supervisores e conteudistas, que estão aqui no Centro de Educação à Distância, são os nossos técnicos, e também na Secretaria Estadual de Educação, a gente vai contar com alguns técnicos da área da diversidade, da área de inclusão, da área do aperfeiçoamento pedagógico, da área da iniciação científica, do PROINFO, para integrar esse nosso grande grupo de trabalho. Na CRED, na ponta, os formadores, tutores, se Deus quiser, já com a disponibilidade de bolsa, se a gente conseguir, e os próprios multiplicadores de NTE, né? Eventualmente pode ser o multiplicador do NTE também o tutor, ou podem ter duas figuras distintas, se a gente tiver disponibilidade de mais tutores do que os multiplicadores que nós temos hoje. E por último, né, seja no contexto do PCA, do PCE, do coordenador pedagógico, do professor em sala de aula, ou até mesmo do gestor, né, o Ministério da Educação tem sinalizado para as instituições de ensino superior que pretende lançar um grande programa de formação dos gestores, dos diretores das escolas públicas. Então, nosso campo de atuação no uso da educação à distância e da formação docente pode ir além do contexto da sala de aula e também ingressar no campo da gestão. E lá, por fim, o nosso foco principal, que é alcançar processos dentro da sala de aula ou no contexto da escola, né, junto aos professores. Pode passar, por favor? Bom, e aí essa rede, ela ganha esse grau de especificidade quando a gente começa a identificar todos esses sujeitos, né, todos esses indivíduos que compõem a rede. Desde a figura de um GT, hoje nós temos um grupo de trabalho que reúne todas essas instituições para pensar nessa rede de formação. Temos os conteudistas, né, técnicos. Aqui está uma parte da equipe técnica lá da universidade, Mônica, que já trabalhou conosco, o Renê também está aqui, está inclusive responsável pela logística do encontro presencial de Fortaleza. De pé aí, Renê, para o pessoal lhe conhecer, por favor. Mônica, por favor, também. Então, representando uma equipe que nós temos lá na Pró-Reitoria de Graduação, lá na sala do Confort, do Comitê Gestor, e que também acompanha
e desenvolve esse trabalho lá com os cursos de formação continuada. E aqui os formadores tutores, nós queremos fazer dessa experiência piloto com o curso de especialização em EAD uma experiência ampliada. Por quê? Os atuais alunos da especialização em EAD defendem a monografia e concluem o curso ainda esse ano. Assim que houver essa defesa, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação nos autoriza a lançar um novo edital. Nós queremos lançar um edital de uma nova turma de especialização em educação à distância. Queremos disponibilizar vagas agora para as CREDs, né, para disponibilizar e promover a formação de multiplicadores, de professores especialistas em EAD. E também nós aprovamos na última reunião do Confor, com o vice-reitor da UFC, 5 novos cursos de pós-graduação, de especialização, nessas áreas dos cursos de aperfeiçoamento. Direitos humanos, gênero e diversidade, educação ambiental, educação matemática, uma especialização na área de ciências humanas, sociologia, história, geografia. Então, a gente quer também, por meio da educação à distância, por meio dessa rede, disponibilizar essas vagas. Uma especialização na área de educação escolar indígena, né? Então, a gente está tentando tanto contemplar as áreas do currículo, como também as áreas ligadas à diversidade. Esse é um projeto que a gente pretendia fazer por força do Pacto do Ensino Médio, mas como o Pacto tem sido redesenhado e a gente ainda aguarda uma posição aí da nova gestão do MEC, a gente vai por conta própria e em parceria com o Estado e a Universidade desenvolver essas iniciativas. Tá ok? Pode passar, por favor. Bom, aqui são alguns cursos que nós já temos material didático, plataforma, alguns com editais lançados, outros que já foram desenvolvidos estão sendo reofertados e outros que já estão em planejamento para serem desenvolvidos esse ano, vão estar à disposição aí na oferta dessa proposta que a gente está discutindo aqui hoje. Então, depois vocês vão conhecer um pouco mais detalhes e vão receber o material didático. Para quem ainda não conhece, pode passar, por favor. Aí é um pouco da divisão desses cursos, vocês vão naturalmente conhecer, porque vão ter contato com os professores que eu já apresentei, e eles vão detalhar um pouco mais cada ação como essa. Pode passar, por favor. E aí são um conjunto de recursos que a gente está desenvolvendo para entregar a vocês, tanto aos alunos da especialização, que vão conduzir essas formações, como também os multiplicadores do NTE e, muito em breve, os nossos próximos tutores, os outros professores que vão compor essa rede de formação. Tanto o conteúdo, com apostila, material didático, DVD. Daqui a pouco eu vou entregar um kit para cada multiplicador de NTE, com os materiais didáticos e apostilas de alguns desses cursos, né? Como também no segundo quadrinho, um guia do formador. A gente está dando um guia com orientação detalhada de como você deve conduzir o curso, como é que é o processo avaliativo, todas as informações necessárias para desenvolver um trabalho. Além disso, para os encontros presenciais, a gente desenvolveu um caderno de oficinas. Então a gente fez um passo a passo de como deve ser aquele momento presencial, né? Como é que deve ser acolhida, qual é a dinâmica que pode ser abordada. Até os slides para o encontro presencial a gente está pretendendo fazer, colocar à disposição de vocês, para aqueles que forem conduzir os encontros presenciais. Quem quiser pode alterar, pode melhorar o slide, não está fechado. A gente vai respeitar a autonomia e o grau de liberdade, de criatividade de cada um, tá certo? E esse é o material que a gente pretende dar em CD, impresso, e também disponibilizar via digital, por e-mail, no ambiente virtual, para que vocês possam desenvolver esse trabalho. Pode passar, por favor. Aí são algumas imagens, né, de apostilas, materiais desses cursos que a gente já vinha desenvolvendo e que agora amplia com a força e a presença da nossa equipe aqui no Centro de Educação à Distância. A própria existência, né, do centro induz a isso, como eu já falei. Pode passar, por favor. Bom, era isso, pessoal. Essa é a ideia do modelo, essa é a estrutura. Eu usei aí o tempo que eu tinha, até as 10h30, ainda tenho 16 minutos, e eu queria abrir esse momento para questões e perguntas. Espero ter sido pontual.
Tá ok? Abre a palavra. Então eu vou abrir aqui a palavra e aí a gente pode começar aí. Eu queria fazer o seguinte, a gente pode fazer blocos de 3 considerações. Eu só pediria que as considerações fossem assim, bem diretas mesmo, né, como pergunta, ou como indagação, ou como reflexão, por conta do tempo, né, que a gente realmente, para não comprometer a próxima atividade. Nós temos 2 pessoas aqui já. Três, pronto, fechou o primeiro bloco aqui. O professor, a professora e o professor ali. Ok? Fechou o primeiro, aí a gente roda para o próximo bloco de 3. Bom dia, pessoal. Eu sou Hamilton, trabalho na Crédito de Baturité. O professor Everson falou uma questão de desafios. A educação brasileira sempre é um desafio, né? Para realmente você mostrar do outro lado a qualidade. Mas, infelizmente, a estrutura que as regionais, o sistema educacional oferece a quem precisa, no caso o aluno, o professor, ainda persiste, principalmente nas estruturas dos NTEs que ainda permanece. Os NTEs, eu acredito, no caso da CRED 8, eu acho que não vai ser diferente também nos outros NTEs, que ainda persiste a defasagem em termos de qualidade das máquinas que ainda existem, as máquinas obsoletas, em relação ao que se requer. Vou dar um exemplo bem palpável e prático que nós passamos recentemente com relação à defasagem das máquinas, não só das máquinas dos laboratórios, do laboratório do NTE, da CRED, como as máquinas dos leis, do laboratório das escolas. A SEDUC promoveu, tendo à frente a Karine, né, com a jornada virtual, um projeto de jornada virtual através de Hangout. Infelizmente, nós não pudemos acompanhar dessas jornadas virtuais, apenas 2 encontros foi possível a gente participar, nós, enquanto técnicos da CRED, mas não chegamos aos professores das escolas para que eles participassem devido à dificuldade, à falta de estrutura que os laboratórios, não só o próprio laboratório do NT tem, como também os laboratórios das escolas. Então, como se adequar a essa dificuldade, essa falta de estrutura para esse grande desafio que o professor Everson está colocando? Por melhor que sejam as intenções, tá certo? Sempre requer que haja alguma inovação, alguma atualização para que se possa, da ponta, mostrar a verdadeira qualidade do ensino e educação à distância. Essa é a colocação que eu faço. Perfeito, professor. Está anotado aqui. Próxima pergunta, eu vou responder o bloco, tá? Bom dia, sou Aparecido do NTE Juazeiro do Norte. Professor Hélio, devido à greve que vem desde março, né, até agora, na nossa regional pelo menos, mais de 50% das escolas estão em greve desde o início e muitos não tiveram acesso à divulgação dos editais de inscrição dos cursos que a gente faz a mediação. A minha pergunta é, aqueles cursos que já encerraram, se as inscrições vão iniciar em agosto, eles vão ser reabertos novamente agora, no início das aulas, as inscrições para alguns que se interessarem a fazer aí, né? Ok. Professor. Bom dia a todos e a todas. Alcélio, sou estudante do curso de AD. Professor, fiquei empolgado com a sua apresentação, né?
Agora, realmente tem alguns problemas que a gente tem que considerar, né? Tipo, a internet lenta, né? Os cursos foram mais voltados para aperfeiçoamento dos professores, mas que vai contemplar os alunos, né? Acho que aí também tem um outro problema quando contempla os alunos, que uma boa parte deles, embora dominem os conhecimentos dos dispositivos móveis, mas de computador eles têm mais dificuldade, né? A gente percebe que quando leva os meninos para ler, alguns têm mais dificuldade do que outros para acessar, mas eu vejo isso como uma oportunidade para que esses meninos possam acessar esse conhecimento, né? E a gente sabe, lembrando aqui o Althusser, né? O Luiz Althusser, que a educação abraça os alunos de todas as classes, etc., né? E, de um modo geral, os alunos nossos que estão na escola pública é aqueles que vão cumprir a escolaridade básica e vão entrar no mercado de trabalho, né? E aí eu acho que a ideia de outros cursos, além daquele que você falou, de web design, de outros, esses cursos de operador de caixa, de coisa prática, de vendas, né? Eu acho que são cursos também que poderiam ser, digamos assim, com sugestão para serem direcionados para os alunos, né? Além desse que você já citou, acho que esses dois poderiam também, o pessoal entrar para o comércio, sei lá, algo assim. Mas eu fiquei animado com a ideia da rede. Ela é uma coisa que a gente tem que abraçar. Obrigado. Ok, vou fechar esse primeiro bloco de 3, aí já tem mais um inscrito ali para o próximo bloco, 2, 3, fechou o segundo bloco. Só para responder o professor aqui de Baturité, né, que é multiplicador do NTE, de fato, acho que a consideração que ele fez é muito importante, pertinente e descreve de maneira realística a situação que nós temos hoje em termos de parque tecnológico, né, de disponibilidade tanto no núcleo de tecnologia educacional como em algumas escolas públicas estaduais, por limitações de acesso à internet, por limitações de hardware. E esse é um ponto que eu já tinha acabado tratando na minha fala, né, para não ser repetitivo, só para reiterar, diante desse cenário das dificuldades que nós temos consciência que é importante, né, que nós precisamos fazer essa reflexão e cabe ao Estado nos responder com a contrapartida, com eficiência, com a atualização desses equipamentos, e a gente espera que isso seja feito a contento, mas nesse momento, para o início desse projeto, como alternativa, o que eu acredito que nós podemos buscar é parceria com escolas profissionais, é buscar na região uma escola com um laboratório que eventualmente possa disponibilizar esse espaço para o desenvolvimento dessa atividade, frente a essa limitação importante que ele destacou aqui. A pergunta da professora Aparecida lá de Juazeiro do Norte, frente à situação do período que houve, né, houve paralisação, processo que culminou com a greve, e inclusive a ocupação de algumas escolas públicas por estudantes, que continua, né, enfim. Infelizmente isso ocorreu no momento que não é muito favorável para a divulgação dos nossos editais, eu concordo, mas mesmo assim nós tivemos mais de 7 mil professores inscritos nos 5 cursos, nos 5 editais. Eu vou mostrar aí um pouco na forma de gráfico essas inscrições, daqui a pouco eu vou pedir ao Nelson para mostrar aqui na forma de planilhas, e os professores também que vão trabalhar com vocês nas salas aqui na frente vão mostrar um pouco dos quantitativos. Nós já temos assim um número bem significativo de professores. Claro que a gente gostaria que fosse muito mais, eu gostaria que fosse os 30 mil técnicos, professores e servidores da rede pública engajados em pelo menos um curso como esse. Obrigado. Mas nós temos um número que gera aí entre 5 mil, 6 mil, e já é um número bem significativo. Então, respondendo à pergunta, não haverão abertura de editais já divulgados, cujas inscrições já encerraram. O que haverão é de novos editais, novos cursos. Aí sim, a gente aproveita aí, espera ao fim da greve, se porventura ocorrer, ou enfim, com o retorno das atividades a partir de agosto, contar também com a ajuda preciosa de vocês na divulgação desses editais. Mas editais já abertos, inscrições já finalizadas,
já foram fechados, encerrados. Essas novas editais é para a primeira oferta já de 2017, né? Como o nosso calendário ainda não está assim, bem redondinho, como é o modelo aí, pode ser que a gente ainda consiga lançar algum curso agora e já comece esse semestre, tá certo? Para que a gente consiga realmente, depois de ter uma oferta permanente, só começar no semestre seguinte. Mas a gente ainda está nesse período de ajuste, né, de adequação aí desse modelo. E a última pergunta, professor Alcélio, é isso? Lá de... É daqui de Sobral mesmo. É da especialização em AD, exatamente. Sobre outros cursos, ele falou em outras temáticas.